Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo aqui é para a gente entender como é que a gente faz para modelar problemas que envolvem análise de comportamento, né? O problema que a gente vai analisar são problemas de fluido que mantém uma concentração constante dentro de um certo recipiente. Então, para isso, a gente vai usar um método que chama análise de comportamento, que eu tenho um lugar onde que tem uma determinada quantidade de uma substância num instante do tempo. E aí eu tenho uma taxa de entrada dessa substância e também tenho uma taxa de saída dessa substância. Como que a gente escreve matematicamente o que está acontecendo dentro do fluido, dentro do recipiente, né? Desculpa. A gente diz que a taxa de variação da quantidade de substância em relação ao tempo é igual à taxa de entrada menos a taxa de saída, certo? Então, parem para analisar um pouco. Se eu quero saber como que está mudando o líquido aqui dentro, eu faço uma diferença entre o que entrou e o que saiu, certo? Eu posso fazer isso porque eu estou supondo que a concentração de uma substância aqui dentro é uniforme, a quantidade de coisa que tem aqui, né? É uniforme em todo o recipiente. Então, por exemplo, se eu tenho um copo d'água e estou colocando cada vez mais água e está saindo a mesma quantidade de água desse copo, né? A concentração que eu tenho de uma certa substância ali dentro é exatamente a diferença do que entrou pelo que saiu, ok? É isso que a gente supõe, né? Para problemas mais simples. Quando a concentração é a mesma, a taxa que entra é a mesma taxa que sai, né? Então, como é que eu resolvo problemas de mistura que eu estava falando? Eu vou usar esse modelo matemático que a gente viu agora, que é a taxa de entrada menos a de saída, só que eu preciso definir algumas coisas, né? Primeira coisa, o que é a taxa de entrada, o que é a taxa de saída de um fluido? O que eu estou querendo dizer quando eu falo de taxa, né, de um fluido? A taxa de entrada eu faço o produto entre a velocidade com que o líquido está entrando e a quantidade que eu tenho desse produto nesse líquido. Então, é a velocidade vezes a concentração. Então, quando eu chegar no resultado dessa taxa aqui, eu vou ter quantidade no tempo, certo? Que vai me dar a concentração de uma certa substância no tempo, tranquilo? Quando eu multiplico a velocidade, é a concentração que essa substância entra. A taxa de saída é a mesma coisa, é a velocidade vezes a concentração, que também vai me dar quantidade no tempo. Só que tem uma diferença nos problemas que a gente vai trabalhar, a maioria, né? A maioria eu não sei qual é essa minha concentração de saída. Isso que vai gerar o problema, né? A partir do momento que eu tenho uma taxa de entrada e tenho uma concentração que está entrando e só tenho uma velocidade de saída, eu quero saber qual é a concentração que está saindo. É esses problemas que a gente vai resolver. E aí, isso aqui é muito importante, né? Vocês estão estudando outras disciplinas que tem fluido, só para fechar o nosso universo. A gente está supondo que a concentração é mantida uniforme na mistura. Então, são esses tipos de problema aqui que são o nosso foco. Os problemas em que a concentração é mantida uniforme. Tranquilo? Então, vamos lá. A gente tem um primeiro problema aqui, eu vou ler o enunciado para vocês. E a gente vai resolver ele aqui, beleza? Então, ele diz o seguinte, ó. Considere um tanque grande mantido 1.000 litros de água pura, em que uma solução de salmoura começa a fluir a uma taxa constante de 6 litros por minuto. A solução dentro do tanque é mantida agitada e está fluindo para fora do tanque a uma taxa de 6 litros por minuto. Se a concentração de sal de salmoura entrando no tanque é de 0,1 kg a litro, determine quando a concentração de sal do tanque alcançará 0,05 kg litro. Então, é o seguinte, está entrando uma solução de água misturada com sal. Essa é a concentração de sal nessa quantidade de água que está entrando por minuto, né? Aqui dentro do recipiente eu tenho 1.000 litros, só que esses 1.000 litros não tem sal, porque ele está dizendo que a água é pura, né? Água pura. Então, no instante inicial, a quantidade de sal dentro do tanque é zero. Essa função aqui, x de t, ela vai modelar a quantidade de sal em relação ao tempo dentro do tanque, ok? Então, vamos tentar resolver esse problema, né? Primeiro, lembrando qual que é o modelo matemático que eu vou usar.
é a taxa de variação que depende da taxa de entrada menos a taxa de saída, certo? Então, primeiro, quem são as variáveis do meu problema? Primeiro, eu tenho a função x de t, que determina a quantidade de sal. No tanque. No tanque. A gente tem também a velocidade de entrada, a concentração de entrada e a velocidade de saída. A gente vai usar isso aqui para determinar a taxa. Outra coisa que eu preciso saber também é que ele está me perguntando, né? Ele está pedindo para determinar a concentração de sal no tanque. Ele não está perguntando a quantidade de sal, está perguntando a concentração. Quantidade de sal é quando eu digo assim, ó, eu tenho um bocadinho de sal. A concentração é quando eu digo, ó, nesse 1 litro de sal, eu tenho tantos quilogramas aqui dentro, certo? A concentração, ela está ligada à mistura, a quantidade que aquilo tem dentro de um recipiente maior. A quantidade, eu sei a quantidade certinha de sal, beleza? Então, se eu tenho a quantidade de sal, para eu saber a concentração de sal, eu vou usar essa ideia que a gente já tinha visto. A concentração é a quantidade dividido pelo volume, não é isso? Então, se a quantidade de sal no tanque é x de t, eu posso dizer que a concentração de sal é x de t dividido por 1000. Porque 1000 é a quantidade inicial e que se mantém, né, no meu problema, porque a mesma taxa que entra é que sai. A mesma quantidade, né, de água que entra é a quantidade que sai. Então, esse volume se mantém. Isso aqui é a concentração. Dentro do tanque, concentração de sal dentro do tanque, beleza? Já sei a quantidade de sal, já sei a concentração dentro do tanque. Esse cara é o que eu quero saber, na verdade, né? Já defini a função que vai dar o resultado que eu estou perguntando. Agora eu vou definir aqueles dois termos que eu preciso, porque o modelo matemático que eu escolhi é o modelo de análise comportamental. Então, a primeira coisa que eu tenho que determinar é a taxa de entrada. A taxa de entrada, como a gente viu lá no enunciado, é a volume vezes concentração. Então, a taxa de entrada aqui vai ficar 6 litros por minuto, que multiplica 0,1 quilograma litro. Tranquilo? Então, a taxa de entrada é 0,6 quilogramas por minuto. Certo? Tá vendo que a taxa, ela define o que a minha função procura, porque a minha função é quantidade de sal, tá vendo? Ela define o que minha função determina no tempo. Então, a taxa é como que aquilo está variando no tempo, certo? Então, essa é a minha taxa de entrada, 0,6 quilogramas por minuto. A taxa de saída, eu vou determinar da mesma forma. Eu vou analisar a velocidade de saída. Velocidade de saída, 6 litros por minuto. Então, 6 litros por minuto. O que muda é que na minha taxa de saída eu não sei qual é a concentração de sal. Porque o que eu quero saber é como que fica a concentração dentro do tanque. Se eu não sei como que fica dentro do tanque, eu não sei como que está saindo. Então, eu posso dizer que a concentração que está saindo, né, é uma quantidade que eu não sei que está aqui. Tranquilo? Certo? Então, essa concentração, a primeira concentração, olha só, ficar claro que isso é o que define todo o problema. A concentração de entrada eu tenho. Eu não tenho a concentração de saída. Então, eu vou definir que a concentração de saída é x de t sobre 1000. Certo? Daqui, eu vou ter a mesma relação, né? Pode simplificar aqui 3 por 1000. Então, eu tenho 3x de t dividido por 500 quilograma litro. E a partir disso, sabendo a taxa de entrada, sabendo a taxa de saída, eu vou para o meu modelo matemático. Posso definir
o modelo para resolver, né? O modelo matemático vai ficar dx dt, que é igual a taxa de entrada menos taxa de saída. Certo? Então, essa aqui, agora eu já tenho o modelo, eu tenho que resolver essa equação para determinar meu problema. Eu sei que essa é a função taxa de variação, eu sei a condição inicial, que no instante inicial eu tenho 0 kg, né, de litro. Então, eu tenho aqui um PVI, um problema de valor inicial. Como é que eu posso resolver esse cara? Posso resolver por EDO separável, posso resolver por linear. Então, vou parar o vídeo agora, que essa é a modelagem do problema, e no outro vídeo eu faço a EDO, beleza?